destino do PCdoB na eleição municipal de Belo Horizonte segue indefinido. Em convenção marcada para o próximo dia 5 de agosto, o partido irá optar entre uma candidatura própria ou a composição de aliança. A legenda já recebeu várias sondagens e um dos focos é garantir boas condições para a chapa de vereadores. Conversa comigo sobre o assunto a pré-candidata comunista à Prefeitura da capital, deputada federal Jô Moraes. Bem-vinda, deputada. Obrigada, como sempre, essa oportunidade de voltar à casa que eu frequentei tanto. O prazer é nosso em recebê-la, deputada, sempre presente aqui conosco. Deputada, em recente pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de BH, a senhora ficou tecnicamente empatada na segunda colocação. E já teve uma experiência também de candidatura ao Executivo Municipal em 2008. Por que o PCdoB ainda não bateu efetivamente o martelo em torno dessa candidatura própria, mas ela deve ser confirmada? Qual a situação de momento? Eu diria que Belo Horizonte foi a cidade que me deu uma nova vida. Vim para aqui no período da ditadura, me escondi aqui e consegui sobreviver. Por isso que esta relação com a cidade, ela vem desde os movimentos sociais, passando pela Câmara de Vereadores, deputada estadual centrada aqui, e uma relação muito própria com as mulheres de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito feminina. Recentemente a gente estava vendo que é 100 mil mulheres a mais do que os homens. Por isso que esta relação é muito forte e eu diria que o problema central que, no caso, o PCdoB discute, é como é que você apresenta à cidade um projeto que tenha como centro a inclusão. A cidade mais humana que a gente quer, e esta eleição tem que debater muito este tipo de cidade que nós queremos, não pode ser a cidade dos números, a cidade do asfalto, mas é, sobretudo, uma cidade que as pessoas estejam incluídas. Coligado ao Envoo Solo, né, esse projeto do PCdoB ele pode ser importante também no momento em que a esquerda se mostra fragilizada e desgastada por conta do recente noticiário político no país. Tem esse elemento também para ser considerado na definição de uma candidatura do partido? Olha, o partido, em nível nacional, faz uma avaliação que este é um momento muito delicado para a democracia brasileira e para as ideias avançadas e progressistas, as ideias que têm a prioridade nas políticas sociais. Por isso, o PCdoB está com um projeto nacional, uma mesa nacional, onde tenta, na maioria das capitais, lançar candidaturas próprias. Temos a Jandira Fegali no Rio de Janeiro, tem a Alice Portugal em Salvador, tem provavelmente na mesma situação que eu, a Ângela Albino em Florianópolis, tem eu em Belo Horizonte. Evidente que o PCdoB não tem como única perspectiva jogar ou divulgar pessoas. Nós queremos construir um projeto. E um projeto nunca é um voo solo. Nós temos sempre que tentar construir um reforço de propostas de democracia e de conquistas sociais, já que hoje nós estamos vivendo um golpe na democracia, um cerceamento da liberdade, uma ameaça dos direitos sociais. Então, tudo isso faz parte da mesa nacional do partido e da mesa mineira. Por isso que a discussão não tem como único centro o PCdoB, mas uma construção de um projeto para a cidade. Deputada Jô, o PCdoB tem sido também procurado por outras legendas para eventuais composições. A senhora, inclusive, já teria recebido alguns convites para ser candidata a vice em chapa. São conversas com a Rede, com o PT, com o PSB do prefeito Márcio Lacerda. Como estão essas negociações nesse momento? O PCdoB, desde o início, quando foi discutir as eleições municipais, definiu que procuraria a maioria das forças políticas de Belo Horizonte. E tem conversado com uma grande parte delas. Nós só excetuamos o PSDB por ter sido o partido que capitaneou aqui em Minas o golpe antidemocrático contra a presidente legitimamente eleita. Nós conversamos com vários, não foi apenas com o candidato Paulo Brant, nem apenas com o Reginaldo, nem apenas com o Paulo Amarque, conversamos com o Calil, conversamos com o Tibé, conversamos com várias candidaturas que estavam aí.
Agora, é evidente que a gente conversou para uma construção política. É muito estranho que um partido chegue para você e convide você para ser vice. Você conversa com os outros para construírem alianças e um projeto comum. Eu diria, e me senti muito incomodada enquanto mulher que luta pela inclusão das mulheres na política, de ser procurada para ser vice. É um reflexo da cultura machista, na visão da senhora. Sem dúvida nenhuma, é uma profunda expressão generalizada da cultura machista. E evidente que toda pesquisa é um retrato do momento. Nós não temos nenhum tipo de ilusão que a eleição se define por uma pesquisa num determinado momento, mas eu estou bem situada nas pesquisas. Então, por que ser procurada para ser vice e não capitanear uma chapa? Mas isso, à parte o machismo, que demonstra que está intrinsecamente ligado na vida política, nós estamos fazendo uma discussão de construir um projeto que buscará, sem dúvida nenhuma, criar um projeto de inclusão aqui em Belo Horizonte. A senhora já disse em entrevistas recentes que não será vice em nenhuma circunstância. Tem a ver essa declaração com essa postura pessoal que a senhora pretende ter de enfrentamento à cultura machista mesmo? Essa decisão é irreversível? Não será vice mesmo em nenhuma hipótese? Olha, eu já comuniquei ao meu partido, aqui ao meu Partido Nacional, que eu não serei vice. Não tem lógica, não tem sentido, não é nenhuma falta de modéstia, mas é uma visão de que eu não represento João Moraes. Eu sou uma mulher que incorpora a política num leque de candidatos, todos homens, espero que o PSOL lance a consola, mas todos homens, e que eu não posso me submeter a uma situação, simbolicamente seria uma capitulação. Isso eu já comuniquei ao meu partido aqui e na direção nacional, que eu não seria vice nessa disputa, que não justificaria eu deixar o desafio de deputada federal de defender os direitos dos trabalhadores lá para compor uma chapa como decoração. Mulher é sempre um objeto de decoração, independente da faixa etária, e eu já estou bastante com a faixa etária avançada, mas não se trata a mulher como decoração. Vice é decorativo? O presidente Michel Temer chegou a usar essa expressão também durante o mandato dele ao lado da presidente Dilma Rousseff. Olha, toda a figura de vice, e nós temos vários processos e experiências, são sempre o simbolismo de alguém que substitui o titular. No caso do presidente interino e ilegítimo Michel Temer, ele não poderia dizer, ele foi convocado pela presidente para assumir a interlocução política, a articulação política, foi muito mais além, deu uma responsabilidade que caberia a ela para ele. No caso específico, ele só queria uma desculpa para dar um golpe que realmente é absolutamente inaceitável. Deputada, voltando para a disputa em Belo Horizonte, a conjuntura atual indica muitas candidaturas à prefeitura, cerca de 10 candidaturas podem vir a ser confirmadas. Seria um cenário bastante pulverizado. A senhora acredita que vai haver um afunilamento dessas candidaturas até o prazo final das convenções, que vai até o dia 5 de agosto? Nós estamos com dois componentes da situação política em BH. O primeiro componente, há um desencanto muito grande, não é só em Belo Horizonte, mas no Brasil todo, com a política, com a figura do político. E você escuta muito nas ruas essa ideia de que, olha, não vou votar, então há uma tendência à abstenção e voto em branco muito grande. Isso nós temos que combater. Mas há uma invisível disputa por tempo de televisão e por espaço no segundo turno. Como está muito fragmentado e as polarizações ainda estão pouco claras, as pessoas estão disputando tempo de TV. E alguns partidos estão valorizando esse processo
para o segundo turno. Eu acredito que não haverá funilamento, eu acho que menos de 6, 7 candidaturas não haverá, o que já é muito grande. O PCdoB, o que vai pesar principalmente na definição que o partido vai tomar? Entre confirmar a candidatura própria da senhora ou eventualmente compor uma aliança? É a chapa de vereadores mesmo um elemento central? Que outros aspectos vão ser considerados nessa tomada de decisão? Eu diria que é o tempo de televisão. A chapa de vereadores, uma candidatura própria de um partido, reforça, porque tem voto de legenda, você agrega a chapa de vereadores. Isso é evidente que nós temos uma boa chapa e bons candidatos a vereadores do PCdoB. Mas eu fui candidata em 2008. Eu cheguei no final de agosto, começo de setembro, com 21%. A senhora chegou a liderar aquela campanha. Liderei durante 52 dias. Cheguei a estar, no final de agosto, começo de setembro, com 21% de intenção de voto. Na ocasião, o prefeito Márcio Lacerda tinha 8% e o deputado Leonardo Quintão tinha 9%. 5 dias antes da eleição, eu estava com 14%. Cheguei no final com 8%, porque havia essa compreensão de que eu teria abandonado a campanha. A campanha será curta, muito pequena e, desta vez, mais do que qualquer outro tipo de mobilização, o tempo de televisão, de afirmar que você é candidata, vai definir muito esse processo. A senhora tem participado também, deputada, de discussões sobre o papel que o PCdoB terá em outras cidades do Estado. Como é que está essa situação hoje? Em quais cidades polo do Estado o PCdoB deve ter candidaturas próprias? O partido já governa, por exemplo, Contagem, onde o prefeito Carlinhos Moura vai disputar a reeleição, mas que outras cidades serão prioritárias para o PCdoB? Olha, é muito interessante a gente chegar a uma situação de muito desgaste na esquerda e efetivamente isso se tornou quase assim muito visível, mas numa situação aqui em Minas Gerais e em outros estados de lideranças respeitadas. Então, em Minas, nós temos o prefeito Carlinhos Moura, uma liderança respeitada em Contagem, em Betim, o deputado Geraldo Pimenta, uma liderança respeitada. Em Juiz de Fora, o Adson Ribeiro, suplente de deputado federal, também muito respeitado. Em Teófilo Otoni, nós temos o prefeito, o Edson Soares também. Então, nós temos um conjunto de figuras, de lideranças, que têm a possibilidade de se apresentarem como alternativa. Isso é uma coisa que é muito importante para mostrar que há uma perspectiva de crescimento da esquerda, no caso do PCdoB, e que nós não podemos achar que um projeto social avançado, progressista, deixou de ser referência. Deputada, vamos falar um pouco também de Brasília, onde o clima está quente, né, e promete ser bastante agitado nos próximos meses lá na capital federal. Recentemente, na disputa pela Câmara dos Deputados, pela presidência da Câmara, as esquerdas acabaram se dividindo, foram lançadas várias candidaturas e não houve votos suficientes para que um candidato das esquerdas chegasse ao segundo turno. Isso rendeu algumas críticas em redes sociais de militantes desses partidos de esquerda, entre eles o PCdoB. Que avaliação que a senhora faz de todo esse processo que resultou na vitória do deputado do Democratas, Rodrigo Maia? Eu diria que para quem está longe da casa, não sabe a gravidade da situação. Não sabe, por exemplo, que é absolutamente estranho que o ex-presidente Eduardo Cunha só agora renunciou, com todos esses meses, que não tenha conseguido ser afastado, inclusive cassado. Então lá há uma ameaça. O fantasma do Eduardo Cunha ainda, inclusive, permanece lá. Ele tem controle e poder na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, ele tem controle e poder em cima
do Conselho de Ética, que levou só até agora, e foi numa pressão da sociedade que houve a mudança do voto da deputada Thieron. Então, esse era um clima que, para nós, o que era fundamental é que fosse eleito alguém que não fosse do esquema do Eduardo Cunha. Nós não queremos ficar com a herança. E, naquele processo, a ideia era de lançar candidaturas próprias para que se pudesse demarcar, mas não havia nenhuma chance de um candidato que fosse oposição chegar à presidência. Nós só temos o máximo de votos que nós tivemos nesses dias de golpe, de convivência com o presidente interino, chegamos a 99 votos. Mas simbolicamente não seria importante apoiar, por exemplo, as esquerdas apoiarem, unificadas, por exemplo, a candidata Luísa Erundina, que é uma figura bastante respeitada e que vinha marcando uma posição contrária, sólida ao ex-presidente Eduardo Cunha? Olha, no parlamento brasileiro que se define e decide destinos do país. Marcar posição é projetar pessoas ou partidos. O parlamento diz respeito ao aposentado trabalhador rural. Vai ser aposentado com 65 anos ou será aposentado com melhores condições. Nós temos que tirar essa ideia de que, olha, eu vou marcar posição. Não, eu vou resistir. Eu sou oposição, eu vou resistir. E no caso específico ali, por incrível que pareça, do ponto de vista do programa econômico, há uma afinidade, mas do ponto de vista dos métodos, a herança do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha continuar com o seu poder ali, é um absurdo. Só a gente que vive ali é que pode saber o quanto que é cerceado tudo. Por isso que nós sabemos qual é a agenda que está no Democrático, nós quisemos demarcar, e não é numa figura só. Por que não o PCdoB? O PCdoB foi o partido que mais resistiu. Aliás, de Eduardo Cunha contra Michel Temer, contra tudo. Então, ninguém pode se arvorar como sendo o dono da resistência. Aliás, o PSOL, Alexandre Molon, foram figuras que sempre resistiram muito ali presente. Por isso que a gente decidiu lançar as candidaturas de resistência e barrar alguém que era continuidade e herança do Eduardo Cunha. No segundo turno, por essas razões que a senhora já explicou, boa parte da esquerda acabou votando em Rodrigo Maia, do Democratas. O que esperar da condução dele, da Câmara, nesse segundo semestre, já que já há uma previsão de que serão votadas algumas matérias impopulares, como a flexibilização da consolidação das leis do trabalho e também reformas que o governo Temer pretende encaminhar? Nós só queremos que ele respeite o regimento. O Eduardo Cunha, ele perdia numa votação, como foi o caso da maioridade penal, e recolocava a votação. Nós queremos que haja regimento, que a minoria seja respeitada, que nós possamos, inclusive, fazer obstrução a essas matérias e estamos nos preparando, porque o pacote prioritário desse presidente golpista interino, que é Michel Temer, com o apoio da grande mídia, do grande mercado, do sistema financeiro, é contra os trabalhadores. É a prioridade. É você dizer, olha, o que foi acertado numa mesa de negociação vale mais do que está na lei. A terceirização, eles querem tirar os direitos, inclusive, dos poucos que já têm. Então, essa questão é que está na ordem do dia e a gente queria, como oposição que seremos, caso a presidente Dilma seja afastada, ter condições de ter um regimento ou ter normas e leis que a gente respeitasse. Para fazer essa resistência, vai ser importante também retomar conversas, todos os partidos de esquerda, todos os partidos que estiverem fazendo oposição ao governo Temer, no sentido de terem uma estratégia conjunta? Olha, para além dos partidos de esquerda, nós estamos conversando, hoje tem uma posição clara em relação aos direitos dos trabalhadores. O PCdoB, o PT, o PDT, o PSOL, e nós estamos conversando com parte do PSB que está votando
conosco em várias matérias, porque a ameaça não é só os direitos dos trabalhadores, é a soberania do país. Essa história do pré-sal, eles deram um golpe, eles disseram que não iam fazer uma reunião da comissão especial, marcaram no outro dia, e no outro dia passaram um trator, tirando a palavra Petrobras da regulamentação do pré-sal, que é um absurdo. Então, nós estamos na expectativa de que, passadas as eleições, nós possamos ter o povo de volta às ruas para enfrentar a ameaça ao país e aos direitos dos trabalhadores. O ex-presidente Eduardo Cunha terá o mandato cassado na avaliação da senhora? Eu diria que chegou ao limite e ele será cassado no plenário da Casa. As manobras que foram feitas e que levou toda essa sobrevivência dele, já não tem mais condições, porque mesmo os deputados que continuam com a dependência com ele, com articulação, mesmo acordos que ele tem feito com o presidente interino Michel Temer, já não resistem ao que a Justiça tem, ao que o Procurador-Geral da República está solicitando e que ao Supremo Tribunal Federal, com certeza, vai indicar. No plenário, ele será cassado. Na outra casa do Congresso, a expectativa é pelo desfecho do processo de impeachment que sofre a presidente Dilma Rousseff. A senhora acredita que ainda é possível algum tipo de reviravolta no Senado ou é bastante difícil que isso ocorra? Eu diria que está muito doído esse processo, porque a comissão do impeachment, lá no Senado, não escuta nada. Os peritos do Senado definiram, não houve crime de responsabilidade. O Ministério Público Federal acabou de apresentar um relatório dizendo que não houve crime de responsabilidade. As pessoas não escutam, os deputados, que são da base do presidente interino golpista, Michel Temer, não escutam esse testemunho, não escutam razões. Eles têm uma definição. O sistema financeiro, o mercado, e com interferência de influência do capital internacional e, inclusive, dos Estados Unidos, nós vamos para um desfecho que é um crime contra a democracia. O relator do processo é um mineiro, o ex-governador Antônio Anastasia. Como é que a senhora tem visto a condução dele? Olha, quando você indica um relator do partido, que é o principal interessado na cassação da presidente, você já começa a ter um passo errado. Eu não analiso a figura do senador, eu analiso um partido que não aceitou o resultado das urnas. Desde o primeiro momento, estabeleceu uma meta que era interromper o mandato democrático da presidente eleita. Deputado federal Jô Moraes, foi um prazer recebê-la mais uma vez conosco aqui no Mundo Político. Eu agradeço essa oportunidade, é sempre bom conversar com Minas e com vocês, que são a caixa de ressonância da política aqui. Nós que agradecemos. Eu conversei com a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB. Ela é pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Nosso assunto foi essa definição que o PCdoB irá tomar nas próximas semanas, se terá mesmo a candidatura própria na capital ou se irá compor alguma aliança. E falamos também sobre as expectativas para o cenário político em Brasília nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.